Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E a gente não pode cansar de bater papo, né? Vamos bater um papo aqui de novo. Eu não tô no estúdio normal, que é onde, assim, o habitual que eu sempre faço os podcasts. Então talvez vocês vão ver alguns barulhos externos aí, porque eu tô em outro lugar. Mas eu não posso deixar de fazer a gravação para vocês. É assim, quando vem insights, né? Insights, o que é? Pô, vem na cabeça aqui a ideia e tal. Então aí a gente acaba desenvolvendo, não deixando passar a onda quando vem para falar, né? E vamos falar algumas coisas aqui, eu acho que é importante a gente falar. Primeiramente, obrigado por todo mundo que acompanha, né? As pessoas vão para ficar agradecendo. Lógico que eu fico agradecendo, pô, vocês que são, né, quem tá ouvindo aqui, que é o fator chave desse trabalho existir. E a gente tem que fazer isso crescer. Eu falei que nós somos mais ouvidos ainda do que no YouTube, nas plataformas de podcast. Isso já é normal, porque o podcast, por exemplo, esse formato, ele é relativamente novo entre outros formatos de mídia que tem por aí. Então, e está vindo muito a calhar com Spotify, Google Podcast, onde as pessoas conseguem, por exemplo, colocar o fone, colocar o celular ali no modo desativado a tela e com você ficar ouvindo, coisas que você não consegue no YouTube. Mas o YouTube, eu já falei que eu reconheço que as pessoas nós conseguimos interagir, então todo mundo consegue comentar, as pessoas vêm e comentam. E isso é legal, então é um jeito que a gente tem de comunicar. Quantas pessoas chegam para mim, ouço lá no Apple Podcast, mas aí eu não tenho como comentar, pô, eu queria falar. E a pessoa, já ouvi, então não vou lá no YouTube, aí não fico sabendo o comentário de muita gente. Então o objetivo é fazer o YouTube, né, aqui gerar mais engajamento para que possamos virar uma corrente muito grande aqui. O YouTube realmente é uma plataforma muito importante entre as outras. O patamar de ser o podcast sobre o mormonismo mais ouvido, isso é muito bom. Mas não quer dizer que a gente não tem que se empenhar cada vez mais, né? Porque esse título é para as plataformas de podcast. Mas quando eu trago no YouTube, que a pessoa vem, desabafa, porque aqui é o momento disso. Quem está ouvindo às vezes o podcast fala assim, pô, que legal, eu me identifiquei, falou uma coisa que parece que foi para mim, ou senti empatia por aquele trecho daquilo que foi falado. E aí você pode utilizar. Lembra que eu falei que o começo do trabalho, Mormon Uma Ova, era para terapia para mim mesmo. A rasteira de informações que eu recebi, eu precisava colocar isso para fora. Não tem jeito, não dava para ficar. E eu lembro até hoje, quando eu fiz o primeiro podcast, não foi no YouTube, eu fiz numa plataforma de podcast que ainda era menor do que o Spotify. E eu lembro que eu tava na cabeça, pô, se uma pessoa só ouvir, já tá ótimo. Alguém precisa me ouvir. E às vezes, muita gente chega até aqui com esse pensamento. Agora, também tenho para falar algumas coisas, né? Tem alguns passapanistas da igreja, muito, muito ferrenhos, né? Eles são fortes mesmo. E alguns têm canais por aí, outros têm também outros tipos de mídia, outros tipos de trabalho, outros têm blogs, eu sei lá o que tem. E quando eu falo passapanistas, eu não estou falando aquele membro que quer compartilhar as coisas boas que ele vê na igreja. Não é. É aqueles que vêm tentando desmistificar uma verdade. É interessante que quando as pessoas falam assim, pô, para de falar de Joseph Smith, porque esses dias eu fiz um podcast chamando Joseph Smith de canalha umas 50 vezes. Aí até eu coloquei numa rede social aí, pô, olha só, a pessoa veio, falou comigo aqui no inbox, numa rede social, falando para mim parar de falar do santo profeta, que ele que Joseph Smith é o que mais fez depois de Cristo pela humanidade, que eu deveria parar de falar assim. E eu falei que eu não consigo, depois que eu aprendi sobre Joseph Smith, eu não consigo mais deixar de associar a palavra canalha a Joseph Smith. E parece estar xingando e tal, mas hoje pra mim, antes eu achava, mas hoje eu não penso mais assim. Chamar Joseph Smith de canalha é xingar o profeta? Depois de tudo que ele fez, ele não é profeta nem aqui nem na China. Só que quem tá com a recomendação no bolso não suporta ouvir isso, e eu entendo. Só que eu queria que você soubesse que tá a recomendaçãozinha no bolso me ouvindo. Eu tenho um carinho por você porque eu fui como você por 40 anos. Eu entendo tudo que você pensa.
Só que aqui também tem pessoas que precisam se libertar das amarras, né? Aquelas sobras que ficam no inconsciente, né? É difícil tirar, na verdade nunca vai sair, mas pelo menos você tem que se conformar com muita coisa. Fala assim, pô, fui enganado, tal, descobri, mas ainda existe vida depois do mormonismo. Eu já bati papo com muita gente aqui, com muitas pessoas interessantes, né, com suas opiniões, que falaram, existe vida depois do mormonismo, e elas não estão erradas. É que é aquele negócio, né, tropeçou e machucou o pé dentro da igreja é provação, tropeçou e machucou o pé fora da igreja é castigo porque você deixou de ir na igreja, parou de ir na igreja. É isso. Geralmente é assim que acontece. E esses passapanistas, eles vêm e falam, não, tal, justificando. O interessante é que eu sei que um membro com a recomendaçãozinha no bolso, olhando um blogzinho ou um canal de um outro membro que tem uma recomendaçãozinha no bolso, ambos compactuam da mesma ideia. Pô, Joseph Smith cometeu a poligamia para um sábio propósito do Senhor. Os dois concordam, os dois têm a recomendaçãozinha no bolso. Agora, quando um desses dois tira a recomendaçãozinha no bolso e fala assim, eu vou pesquisar, a história muda, a visão abre. Então você que ainda está com a recomendaçãozinha no bolso, tenta entender o que eu vou falar. Quem tentou tirar essa recomendação para poder pesquisar e colocou ao longe o seu raciocínio, hoje ele tem uma opinião diferente porque ele foi buscar informações que você não se permite. Tudo bem, lembra que eu falei, tem um carinho especial por você, já estive no seu lugar por 40 anos, mas não devemos julgar quem buscou, porque tem informações. Somente a lógica já combate muita coisa. E olha só, lógicas tão lógicas que eu não acreditava quando estava na igreja. Porque cá entre nós, Joseph Smith ele ia praticar poligamia até com moças de 14 anos. Isso aí acho que a gente tem que concordar, né? Até quem tá com a recomendaçãozinha no bolso aí tem que concordar que Joseph Smith praticava poligamia. Eu e você com a recomendaçãozinha no bolso, nós devemos juntos, pelo menos, concordar com isso. Ele praticava poligamia. Agora, se a gente só usar lógica, eu tirar minha opinião de cena, você agora tirar também sua opinião de cena, só pela lógica, que a gente sabe, por exemplo, os atributos de Cristo e de Deus. O que a gente sempre aprendeu aí que a humanidade estuda. Será que Deus e Jesus Cristo, eles iriam aprovar a poligamia de Joseph Smith nos anos de 1800, onde já tinha até casamento legal no papel monogâmico? Ia aprovar só para mostrar que ele era um profeta igual do Velho Testamento? Será que havia necessidade disso acontecer? Então será que existe um sábio propósito eterno de Deus para Joseph Smith ter praticado poligamia com mais de 30 mulheres? Será que a gente não deve colocar um pouquinho a mão na consciência e falar assim, só a lógica, lógica, trabalha nesse assunto aí. A lógica vai te dar isso. Não tem, sabe, o propósito para Joseph Smith ter praticado a poligamia com moças até de 14 anos e mulheres casadas com o marido vivo, estava do lado dela e ele chamava no canto, pô, eu tive uma revelação, você tem que casar comigo e largar seu marido, senão toda a sua família vai ser destruída. Olha o abuso psicológico, né? O terrorismo. Ele vai lá e joga uma granada na mente da mulher, o que ela vai fazer? Pô, é lógico que eu vou casar com você, que eu não quero que minha família vá pro inferno. Vocês entendem? E olha, ele misturou o sagrado com tudo isso. E você que tem a recomendaçãozinha no bolso, que eu falei que eu te entendo. Mas olha só, o santo profeta que mais fez depois de Cristo. Teve uma época na história da igreja que ele fez mais que Cristo, mas a igreja deu uma sabonetada aí e colocou ele que fez mais abaixo de Cristo. Ok, vai. Mas alguém que fez abaixo de Cristo, na humanidade toda, teria esse perfil? Mas tudo bem, eu entendo você. Talvez não é o seu momento. A luzinha não acendeu ainda, mas é o seu momento. Vamos respeitar, lógico. Mas também tem gente que já abriu os olhos e falou, pô, eu preciso ir além. E viu essas coisas, descobriu essas coisas. Então é por isso que a gente traz para cá. E às vezes a gente vê uma pessoa com mágoa, triste, desiludida com religião agora, porque sofreu essas coisas dentro da igreja. E outra,
Por mais que você com a recomendaçãozinha no bolso me ouve, sei lá, já tá me criticando em pensamento, pô, é só um cara desiludido, sei lá o que vocês pensam de mim, é só alguém que já tá nas mãos de Satanás. Quantas coisas eu já ouvi sobre mim aqui que membros falam, e eu sei que é membros, porque quando eu vejo o comentário que aparece pra mim, xingando, tá, eu vou lá ver a fotinha, tá de gravatinha na frente da igreja, do perfilzinho. Só que eu excluo esses comentários que tem xingamentos para os outros não terem essa experiência de ver essas palavras ruins, né? Mas é isso aí, eu te entendo. Aí se a gente usar só a lógica, a gente já vai entender essas coisas. Mas eu entendo você. Se um dia você se permitir, você vai saber. E as pessoas que ousaram um pouco mais, às vezes vem, que nem eu estava falando, essa mágoa, essa tristeza, porque às vezes além, olha só, às vezes além de ser só uma rasteira de informação, ou de informações, né, que aprendeu fora da igreja, também tem o fator de que, às vezes, ela passou por uma liderança mal preparada, sofreu fofoca, disputa de cargos e tralalá e trilili que tem dentro da corporação, que até quem está com a recomendaçãozinha no bolso sabe muito bem o que eu estou falando. Sofreu com as panelinhas. Você sabe o que eu estou falando. Tudo bem, não precisa dar o braço a torcer, mas dentro de você fala, pô, mas tem mesmo as panelinhas. Você sabe que tem. Ah, bom, um líder um dia falou, você sabe que fala, não tem preparação. Lembra da mulher que foi lá com quadro de depressão procurar ajuda do bispo? Ah, irmã, canta hinos em pensamento. A mulher foi parar no hospital. É isso aí. É complicado, eu acho que isso aí deve ser levado em conta. Tanto você do lado aí, que tá dentro da igreja, firmão, tá, pô, tô firmão. Ok, respeita quem foi um pouco além. Porque se um dia você for um pouco além também, lembre-se disso. Ah, mas eu nunca vou. Sei lá, e se um dia for? Se um dia você for um pouco além, você vai querer que as pessoas também respeitem a sua opinião. Ok? Por isso que eu falo, quem é membro da igreja é bem-vindo aqui no podcast. Só que muitas coisas que a gente fala que pode parecer duras para você, é confortante para quem saiu de lá. É isso. A empatia, muitos vêm buscar empatia, porque infelizmente não buscou na igreja. Você acha que se um dia você levantar a mão numa aula de doutrina do evangelho lá na escola dominical na igreja e falar assim, pô, peraí, eu sei que tá falando de Joseph Smith aí, pô, eu aprendi uma coisa diferente. Ou vão falar para você não falar ali, ou vai falar para você ir falar com o bispo, ou vão dar um jeito de dar uma sabonetada na história para cortar o que você está falando. É isso. Somos ensinados, adestrados dessa forma dentro da igreja. Somos adestrados dessa forma. Entendeu? Esses dias falamos dessa forma, de estar conversando com algumas pessoas. Dentro da igreja, nós somos adestrados. É isso. Não somos adestrados? Estou pegando muito pesado? Também, muitos acham isso? Tá bom, vamos ver algumas maneiras que a gente pode achar aqui que a gente foi adestrado dentro da igreja. Desde pequeno, quando eu estava lá, pequenininho, nem falava direito, eu estava lá na primária, berçário, sei lá onde que era, como chamava antes, e estava lá. O primeiro discursinho que eu tive que dar dentro da primária foi escrito por uma professora da primária que estava escrito assim, quando eu crescer eu quero ser um missionário, Joseph Smith foi um profeta, o livro de Mormon é a palavra de Deus. No outro próximo discursinho que eu dei, ainda bem pequeno, também foi escrito por uma pessoa da primária, quando eu crescer eu quero ser um missionário, Joseph Smith foi um profeta. Eu lembro até hoje, eu tenho um dos papelzinhos guardados ainda, bem velhinho. É isso. Aí o que você pensa? Aí você cresce lá dentro e fala assim, pô, eu preciso ser tudo que eu falei aí desde pequeno, porque já meu cérebro já treinou a tudo isso. Entendeu? Somos adestrados. Todo mundo tem que abaixar a cabeça e dizer sim. É isso. É isso. Pronto. Será que precisa dar outro exemplo de adestramento? Eu sei, é complicado, mas são coisas que a gente tem que conversar. Eu falei, né, eu não tenho script, eu não trago nada anotado, que só vou falando, mas eu senti que devia falar com vocês, bater um papo a respeito disso. E esses passapanistas da igreja batem forte nessas coisas. Eu até entendo,
Lembra que eu falei? Um membro com a recomendaçãozinha no bolso, com outro membro com a recomendaçãozinha no bolso, ambos lendo o material um do outro, lógico, ali eles vão dar a mão e dançar cirandinha. Agora, quando um deles vai além, aí já vira o apóstata, não sei o que tem e tal. Mas isso é simplesmente uma maneira que você às vezes encontra de querer testificar algo. Às vezes as pessoas falam para mim, dentro da igreja falam pra gente orar, pensar, né? Ler, pensar e orar, lembra? Quando a gente era missionário, deixou o livro de Mormon com alguém lá, lê, pensa e ora sobre isso. É isso. Sabe o que acontece? Eu lembro até hoje, quando eu com meu companheiro, há mais de 20 anos atrás, a gente foi lá, até contei essa história já no podcast, a gente chegou lá, depois que deixamos o livro de Mormon, voltamos outro momento. Lembra que a gente pediu para você ler, pensar sobre o que você leu e orar? Lembra disso? E o que você sentiu com a sua oração? Eu lembro até hoje. Sabe o que a pessoa que nós estávamos ensinando falou? Não senti nada, senti que não é o lugar certo para mim. Não devo seguir. Sabe o que a gente ficou fazendo? Justificando. A gente tentou colocar tudo que a gente foi adestrado para fora. Não, eu lembro até hoje, meu companheiro era ainda um pouco mais velho que eu, estava me treinando na missão, e ele lá tentando jogar o adestramento que ele recebeu na igreja, né, para ela. Joseph Smith foi um profeta sim, olha lá, ele falou com Deus, não sei o que tem, mas nenhum argumento, tudo raso. Sabe o que aconteceu de mais importante? Nem é isso. Nós não respeitamos a opinião dela. Nós não respeitamos. Sabe o que era o correto hoje? Me arrependo. Mais de 20 anos atrás, sabe o que eu deveria ter falado? Obrigado por ser sincero, tá, tchau. É o que você sentiu, segue o seu coração, segue sua mente, o que você achou. Não, a gente precisa. Saímos de lá ainda maldizendo. Olha só que erro absurdo de conduta. Saímos de lá falando assim, tá vendo? Ela não orou direito, certeza que ela não orou direito, não leu coisa isso. Ela leu sim. Ela pensou sobre aquilo, mas ela viu que não era bom para ela. A gente que não estava aceitando. É isso. Nós dentro da igreja, por exemplo, né, quando você está dentro da igreja, nós pensamos assim, eu preciso de alguém que pense igual eu. Então por isso que o membrinho com a recomendaçãozinha no bolso, ele se dá tão bem com os passapanistas da igreja. Quem estiver passando um paninho para a igreja, é esse aí mesmo que eu vou colar, é esse mesmo que eu vou ver o conteúdo, é esse mesmo que eu vou assistir, ouvir, tralalá. É isso, porque você se dá bem. Mas a gente não respeita. Até você com a recomendaçãozinha no bolso, que está me ouvindo, você sabe que o certo era falar para essa pessoa assim, legal, então você está seguindo o que você acha melhor para sua vida. Mas nós não, lá na época não. Não, Joseph Smith foi um profeta assim, tá jogando o nosso adestramento, né, de uma vida inteira na igreja. Que é isso? Ainda a gente saiu achando mal da pessoa. Deveria ter, ela orou tal. Eu lembro até hoje, meu companheiro lá, quem respondeu a oração dela deve ter sido Satanás. Que é isso? Que é isso? Meu pai do céu. É isso aí. Tá bom, eu acho que foi legal o nosso bate-papo. Essas coisas são bem legais a gente levantar esses tópicos aqui. Comenta aqui embaixo o que você acha, né? É bem legal, vou deixar o coraçãozinho no seu comentário, porque eu leio todos. Compartilha com alguém, né? Se você tem essa liberdade em algum grupo, WhatsApp, que for, pega compartilhar, se for no YouTube, ou qualquer lugar que você estiver ouvindo, um podcast, compartilha o link. Faz alguém ouvir isso. Porque às vezes é palavras duras, né? As pessoas têm chegado para mim, para de falar tão duramente sobre profeta, não tem como. Olha o que a gente falou, olha como a gente é adestrado dentro de uma corporação a poder ser somos criados a ser um passapanista profissional da igreja. É isso aí. Lá é o lugar onde a gente deve o quê? Abaixar a cabeça e dizer sim. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.